vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Zabbix 7.2 no Debian 12, utilizando o PostgreSQL e o Apache. Tá? Então vai ser um videozinho bem rápido aí, mostrando como concatenar todas essas ferramentas para ter a solução do Zabbix rodando aí de forma bem prática. Tá? Deixa eu já fazer a transição aqui para minha tela, tá? Então eu vou utilizar aqui uma máquina, tá? Que eu acabei de instalar, Debian 12, fiz a instalação toda padrão, tá? Então já vou dar um SU aqui para ficar aqui como root, tá? E aí eu vou utilizar um script, tá, gente? Com vários comandos aqui, algumas explicações, e esse script depois eu disponibilizo para vocês e deixo aí para que vocês possam estar vendo os comandos, analisando com calma, né? Para não ter que ficar digitando tudo. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui, tá? É fazer a atualização do sistema com o nosso velho apt update e apt upgrade. E vou fazer a instalação do PostgreSQL também aqui, tá? Coloquei o "-y" para ele não ficar me perguntando se eu quero adicionar os arquivos e tal. Então, ele vai fazer essa atualização do sistema e depois vai instalar o Postgre, que é o sistema de gestão de banco de dados, tá? É onde a gente vai fazer toda a parte de armazenamento dos dados de configuração e dos hosts que a gente vai monitorar na rede, tá? Então, vamos aguardar um pouco aí para a instalação terminar. Bom, gente, acabou a instalação, tá? Tranquilo, preste atenção aí se não vai ter nenhuma mensagem de erro, nada aqui, né, que possa estar atrapalhando aí o nosso progresso. Eu vou usar um comando aqui, ó, pra gente ver se o Postgre está rodando normal, né? Então, systemctl status PostgreSQL. E aí você tem que estar com ele aqui como habilitado, né, enable e ativo, beleza? Então, isso aqui garante que a gente fez a instalação do banco de dados e que tudo deu certo aí, não teve nenhum erro. A gente vai instalar alguns utilitários aqui, tá? Pode ser que na sua máquina já tenha, mas é bom garantir. Então, estou colocando aqui o wget, né, para a gente poder fazer o acesso a URLs, o curl também e a NetTools aqui, né, para caso a gente precise fazer algum tipo de diagnóstico aí na nossa placa de rede, tá? Então, isso é importante aí para durante a manutenção do sistema a gente utiliza esses aplicativos aí e é bom que a gente tenha eles instalados. Você vai ver que é uma instalação bem rápida. E que a gente já termina para dar seguimento aqui aos nossos comandos. Terminou, tranquilo, mais uma vez sem erro. O que é que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui um comando para fazer a configuração da localidade, tá? Como a gente fez a instalação padrão do Debian e ele veio todo baseado nos Estados Unidos, então eu vou dar esse comando para que a gente possa mudar para o português do Brasil, tá? Então você vai rodar esse comando aí, dkpg reconfiguration locals, e a gente vai procurar aqui, ó, uma linha que começa com ptbr utf8. Isso aqui está ordenado de forma alfabética, né? E aí a gente vai atrás aqui do nosso ptbr, cuidado para não pegar o ptpt, né, que é de Portugal. Então marca aqui com o teclado, dá um enter e aqui embaixo, ó, você seleciona novamente ptbr utf8 e dá ok, tá? Então ele vai fazer aí a configuração para o padrão aí do português do Brasil, tá? E aí a gente vai dar um comando aqui, tá? Para poder forçar que isso aqui entre em vigor. Então, source/etc/default locally. Então aqui ele vai aplicar essas configurações. E se eu digitar aqui agora, ó, locally, ele tem que trazer tudo bonitinho do jeito que está aqui, ó, ptbr utf8. Tranquilo? Isso é importante para a gente garantir que a gente vai estar com as configurações baseadas aí nas coisas aí do nosso país, né, do Brasil. Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar na pasta aqui, tá, pessoal? TMP, só para a gente ficar aqui, né, num diretório temporário, e a gente vai fazer o download aqui do binário de instalação dos Zabbix, né? E aí eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nessa tela, tá? Como eu cheguei lá na tela que tem os comandos, né, que eu estou colocando no script para vocês. Se eu entrar aqui no Google e digitar download Zabbix, tá vendo? A gente vai aparecer com esse segundo link aqui, né? Que é o link oficial do zabbix.com. E aqui ele tem a opção de você customizar a sua instalação, tá vendo? Qual a versão que eu quero, 7.2. Eu estou instalando no Debian, tá vendo? Qual é o Debian? O 12, né? A última versão. Então eu vou instalar aqui os componentes, que é o server, o front-end e o agent nessa máquina. O meu banco vai ser o PostgreSQL, tá vendo? E o meu servidor web vai ser o Apache. Quando você faz isso aqui, ó, ele padroniza esses comandos aqui, ó. Então, todos esses comandos aqui ficam padronizados aqui de acordo com as escolhas que a gente fez aqui.
E é isso aqui que a gente vai seguir a partir da instalação. Como eu vou disponibilizar o arquivo TXT com todos os comandos para vocês, tá? Vai ficar mais fácil vocês seguirem e vocês vão ver que dentro do arquivo tem as explicações também sobre o que cada comando desse aqui está fazendo, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui, vou copiar aquele comando que ele colocou na primeira linha lá, né? Que é o wget no arquivo .deb lá, tá? Então ele é bem rápido, ó, já baixou aqui, tá? Para que a gente não tenha nenhum erro aí, né, com a execução do DKPG, eu vou rodar um comando aqui para fazer um ajuste no path, tá? Então você vai ver aqui que eu estou fazendo o export da variável path, né, que tem o caminho padrão de onde ele pega as aplicações, e estou concatenando aqui alguns diretórios, tá? Então isso é importante para ele não dar erro. E depois eu vou rodar aqui, ó, o nosso comando dkpg-i para ele fazer aí a preparação, né, da instalação do binário que a gente acabou de baixar. Então depois disso, só dá um apt update aqui, ó, e vocês vão ver que ele vai atualizar todos os repositórios aí, tudo bonitinho aí, do que a gente vai precisar para fazer essa implantação aí dos Zabbix na versão Bookworm aí, né, que é a versão 12 do Debian. Observe que a gente tem que terminar aqui, tá, gente? Sem erro nenhum, mais uma vez, presta atenção nisso. Eu vou limpar a tela aqui para deixar tudo bonitinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar os pacotes todos que a gente vai precisar, tá? Então, eu já vou deixar o comando pronto lá para vocês, mas eu estou fazendo aqui a instalação dos Zabbix, né, com o scriptzinho aqui do SQL, né, o front-end aqui com PHP, tá vendo? PHP 8, então alguns outros scripts aqui que vão ser necessários aí para fazer a criação do ambiente. Então, mais uma vez, ele vai fazer a instalação. Essa instalação demora aqui um pouquinho. Eu vou dar um pause no vídeo aqui para a gente não ter que ficar esperando. Quando terminar, eu volto. Bom, pessoal, vamos lá. Terminou aqui sem nenhum erro, mais uma vez. Vamos dar um clear aqui para a tela ficar limpinha para vocês. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar um usuário lá no Postgre, né? Para fazer o acesso a toda a configuração que a gente vai colocar na base de dados dos Zabbix lá dentro, tá? Então, sudo-u Postgre, create user, -pw prompt aí, e o nome do usuário vai ser Zabbix, tá? Ele está pedindo uma senha para esse usuário. Eu vou colocar uma senha simples aqui, tá? O velho bom password. Então tá aí. Vou criar a base de dados, tá? Então eu vou criar uma base de dados chamada Zabbix e vou associar esse usuário que a gente terminou de criar ela. Então sudo-u Postgre, createdb-o Zabbix. Então o nome da base e o usuário são iguais aí. E a gente vai usar um comando, o velho bom zcat, para poder fazer a carga do esquema do banco de dados, tá? Então a gente vai popular o esquema do banco de dados com alguns scripts aí através desse comando. Então vamos deixar rodando aí. Ele está criando aí as tabelas, os índices, tá vendo? Então toda a estrutura, né, do banco de dados está sendo criada aí e ele já vai terminar para que a gente possa entrar no arquivo de configuração e fazer o link da aplicação com o banco de dados, tá? Deixa ele terminar aí. Terminou, pessoal. Então, se liguem, né? Que a gente tem que terminar com esse commit aqui, tá? Bonitinho aí, para garantir que deu tudo certo. O que é que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai entrar no arquivo de configuração lá. Então, eu estou pegando esse arquivo nesse caminho aqui, ó. /etc/zabbix, zabbixserver.conf. Esse é o arquivo de configuração do Zabbix Server, tá? E aí a gente vai pesquisar aqui por um parâmetro chamado dbpassword, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um Ctrl W aqui, né? Para o meu nano iniciar o modo de pesquisa e vou digitar, o parâmetro começa com as 3 letras maiúsculas, tá? dbpassword. Então eu botei dbp, tá vendo? Ele já vai cair aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, o dbpassword. Eu vou tirar o comentário desse cara e a senha que eu coloquei lá, ó. Eu coloquei essa senha aqui, password. Eu vou colocar aqui no arquivo de configuração, tá? Vou dar um Ctrl O para salvar, Enter, e vou dar um Ctrl X para ele sair. Beleza? Então aí a gente já fez a configuração agora linkando, né, o nosso Zabbix com a base de dados lá, tá? Então eu vou agora pegar e mandar restartar aqui os serviços que a gente precisa. São eles, né? O serviço do Zabbix Server, o serviço do Zabbix Agent e o servidor web, que é o Apache, tá? Então ele tem que dar um restart e não ter erro nenhum, né? Então se tiver algum erro na configuração do arquivo lá, a gente vai ver que vai aparecer aqui. E eu vou rodar um comandozinho também para fazer com que todos esses serviços aqui, eles fiquem iniciados automaticamente pelo sistema, tá? Então esse systemctl enable, ele faz com que toda vez que a máquina der um boot, esses serviços sobem junto com ela. Uma vez feito isso, pessoal, o nosso
nosso servidor Zabbix está pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acessar o diretório aí do Zabbix pelo browser, né, com a aplicação web, justamente para terminar de fazer a configuração, tá? Então eu vou criar uma nova seção aqui no browser e aí eu vou digitar exatamente isso aqui, ó, http://localhost/zabbix, né? Então eu estou fazendo aqui por dentro da própria máquina, mas se o seu servidor tiver com a placa de rede dele em modo bridge, você dá uma olhada lá qual é a IP, você já pode acessar de qualquer máquina na rede. Aqui a gente tem a linguagem, tá? Eu prefiro trabalhar em inglês, tá? Eu acho que para essas ferramentas tecnológicas aí, tá em inglês é sempre melhor, até porque quando a gente vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa, isso sempre ajuda. Mas eu vou colocar em português aqui só para ajudar aí a quem não tem muita habilidade, digamos assim, com o inglês, para entender melhor o que está acontecendo aqui, tá? Então, selecionei aqui o idioma, vou dar aqui próximo passo, tá? E aí ele vem para essa tela aqui, onde ele faz uma verificação de pré-requisitos. O que é que a gente tem que garantir? Que não tem nada aqui em vermelhinho, tá? Tem que estar tudo ok aqui, ó, como verde, ou seja, todos os testes que ele fez lá de limite de memória, tá? Tudo isso aqui tem que estar ok. Então eu vou dar o próximo passo aqui. Ele cai nessa tela, tá? Onde a gente tem as configurações aí, né? Onde a gente está fazendo o link da aplicação dos Zabbix com o banco de dados, que é o PostgreSQL. Lembra que a gente criou aquele usuário Zabbix, né? Então eu vou botar aquela senha aqui, ó, password, e vou dar um próximo passo aqui. Não quero salvar. Mais uma vez aqui ele está pedindo o nome, tá? Como é que esse servidor vai aparecer lá dentro da aplicação? Eu vou colocar ele como Zabbix Server, tá? O fuso horário, tá, gente? Importantíssimo para a gente não estar com os logs aqui batendo em horários aí diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, São Paulo. Como é que você quer o tema, né? Tem gente que gosta daqueles temas mais darks, escuros e tal. Eu vou botar o azul porque eu acho mais clean. Eu acho esse tema azul melhor para trabalhar. Ele está fazendo uma revisão aqui de todos os parâmetros, né? E eu vou dar um próximo passo aqui, tá? Então, seguindo, ó, parabéns, você instalou com sucesso a interface. Quando eu clicar aqui agora nesse botão fim, ele já vai cair na tela, tá? De entrada lá, né? De autenticação de login do meu Zabbix. Então, o usuário padrão dele é o admin, com A maiúsculo, e a senha é Zabbix, tudo em minúsculo, tá? Então, uma vez que eu coloco o meu usuário e senha, ele já vai cair aqui dentro da minha aplicação e a aplicação está pronta para ser usada, né? Se eu descer aqui embaixo, ó, a gente está vendo que eu tenho aqui o Zabbix 7.2 instalado. Tranquilo, pessoal? Eu acho que deu para a gente seguir aí, né? De forma bem tranquila. Como eu falei, eu vou disponibilizar o script lá para vocês, tá? Então, vocês vão ter acesso lá ao script com todos os comandos, todas as explicações. E caso vocês tenham interesse aí em tirar dúvida, manda uma mensagem, a gente está sempre disponível aí para trocar conhecimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.